A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. A mortalidade da juventude negra brasileira foi capaz, em décadas anteriores, de influenciar na mudança da curva de crescimento populacional no Brasil, porque são mortes, são taxas de morte maiores do que nas guerras que a gente encontra no mundo. Marielle era porque a ideia ainda está viva, né? que sempre esfregou na cara da sociedade esse fato. Né? Você tem ali, são 30 mil jovens que morrem por ano no Brasil, 77% são negros. Falta de acesso a condições básicas de vida, né? E se você não tem o mínimo para viver, certamente está em risco de morrer, de adoecer, de sofrer. Quando as pessoas vítimas de racismo adoecem, elas não são cuidadas como deveriam. Isso significa experimentam negligência, experimentam tratamento desigual, não recebem o básico ou aquilo que os protocolos de saúde recomendam e muitas vezes terminam por morrer. A população negra no Brasil tem altas taxas, tem taxas de mortalidade mais altas do que a da população branca. Fora da saúde, tem a experiência da vida, os ambientes onde essas pessoas vivem são ambientes que têm maior contaminação, têm maior taxa de conflito e tem inclusive violência. Fizeram acesso num bebê, num prematuro, com um material que não era para bebê. Necrosou o braço da criança. Está necrosado o braço do bebê. E aí, o que a gente faz? Para quem a gente corre? Com quem a gente fala? A pessoa que se dispôs a ajudar falou para mim que é comum apertar assim, a clavícula do bebê para o bebê nascer e quebrar. Que é comum isso acontecer. Nascer sofrendo mais ainda, porque você não sabe, a primeira violência. Então, Juliana, essa moça aqui, que em 16 anos engravidou, ninguém quer, né, ver filho, sobrinho. Juliana é minha sobrinha, filha da minha irmã. Foi pro Hospital Jacari para ter bebê. E a Juliana, na alta, ela reclamando de dores, mas liberaram ela, falaram, fizeram hemograma, tá tudo bem, vai para casa. E aí a Juliana passou mal e voltou alguns dias depois, 2 dias depois, para a mesma maternidade. Ela ficou sendo tratada com remédio para dor e remédio para gases. E quando um médico questionou que tinha alguma coisa errada naquele tratamento que estavam dando a ela, porque ela estava na UTI tomando remédio para dor, remédio para gás. E aí resolveu fazer uma cirurgia e abriram. Ela estava com trompa, ovário necrosado já, muito pus na cavidade, enfim.
morreu de choque séptico. E isso acabou despertando em mim uma curiosidade de entender o que ela tinha, se era evitável, e eu descobri que era assim. Se ela tivesse tratamento adequado, teria revertido. Ela estaria aqui, eu não estaria aqui. Eu já havia pedido ajuda a outras pessoas da política, porque eu ingenuamente achava que, poxa, eles vão ajudar. Esse hospital vai parar de matar, o que não aconteceu. E uma advogada, que acabou se tornando uma amiga, a doutora Andréia, me convidou. Olha, vai ter uma reunião lá na Câmara e acho que ia ser legal para você. Vamos falar sobre mulher, vamos falar sobre a violência com a mulher, incluindo a violência obstétrica. Com relação ao genocídio do povo preto, que ele tem identidade, tem cor e tem lugar, né? Quando a gente fala dos jovens negros das favelas. E, infelizmente, com relação às mulheres negras jovens, também tem esse perfil. Assim, caramba, olha a negona que tá lá em cima, tá falando, né? Comandando isso aqui naquela cadeira, assim, imponente, mas com um olhar tão humano, com um jeito simples, até a voz, né? Uma voz que comandava, mas assim, ó, chegava na gente de igual para igual. Você sentia vontade para falar. Ela empoderava mesmo, ela te motivava a falar. Tinha ali uma pessoa que olhava pra gente, olhava pela gente e brigava pela gente, né? Ela tomava para ela a dor do outro. Eu começo a frequentar a Comissão de Direitos Humanos, né, para vir fazer denúncias, né, para vir falar dos maus atendimentos que existem dentro do Degase, da forma absurda que trata esses adolescentes, mas principalmente de toda a tortura, os abusos, a falta de respeito que nos trata enquanto família. É um movimento que nós temos que todos os dias provar para essa sociedade, para esse Estado, que esses meninos são adolescentes, eles são seres humanos e eles têm direitos. Então, assim, essa minha bandeira, a Marielle comprava e comprou, entendeu? Porque ela dizia, eu vim da maré, Mônica. Eu via essas situações, eu via como é que essas mães eram tratadas, eu via como eles tratavam esses adolescentes quando eles chegavam lá. Então a gente entende que esses adolescentes, autores de ato infracional, eles são mais vitimizados ao auto de resistência do que outros adolescentes. E esse auto de resistência para esses adolescentes, ele é colocado como permissão. Para esses adolescentes pode, porque eles são adolescentes infratores. Essa guerra contra drogas é para matar gente pobre e preta. O inimigo que se fomenta na sociedade brasileira, que é o pobre, favelado, preto, na verdade não é inimigo, né? E isso simplesmente retroalimenta uma ideia de proteção para quem foge desse contexto, para quem é do crime de colarinho branco, para quem é branco na sociedade, para quem está na ponta da pirâmide. Esses que matam, né, quando existe corrupção na merenda escolar, quando existe corrupção na relação na comunidade carcerária, o senso comum estabelece como proteção, como protegidos. Mas a sociedade quer ver esse pobre preto no poste. A gente é de uma sociedade escravocrata. E Marielle não tinha problemas de falar sobre isso. E o quanto de pessoas reproduz esse olhar, está na hora de a gente falar as coisas. E ela foi assassinada por isso, e muito mais do que isso, para dar recado. Só que a gente não vai escalar, né? Não tem volta, está errado, a gente vai falar. O inimigo da sociedade brasileira não está na favela. O inimigo da sociedade brasileira não está no morro. O inimigo da sociedade brasileira não é preto, não é preta. Existe uma relação muito burocrática entre o Estado e a família quando esse policial morre ou é lesionado. Então, às vezes, essa família fica meses sem receber nenhum dinheiro. E a Marielle, através do gabinete dela, fazia esse recolhimento e encontrava recursos através de campanhas, através até de dinheiro público para poder
ajudar essa família. Quando Marielle foi assassinada e eu vi aquela avalanche de falácias sobre ela, me doeu muito, porque ela defendia muito esse policial militar. Ela acolhia muito essa família. Eu duvido que uma família tenha batido no gabinete dela e tenha tido uma resposta, uma posição negativa. Pelo contrário. A Anistia Internacional tem sido testemunha, tem sido um vetor, mas também testemunha da mobilização, da força que Marielle tem, seja na China, no Japão, seja na Rússia, seja na França, seja aqui no Brasil, no Rio ou nos outros estados. Por trazer essa lembrança de todos que é preciso fazer alguma coisa, é possível fazer bem. Marielle era essa pessoa que foi tocada pela própria realidade em que vivia e foi galgando diferentes degraus. Ela simboliza esse ponto de virada também, de que alguém enxerga uma injustiça, que alguém enxerga uma violação de direitos humanos e diz, é problema meu. É como ela foi brutalmente assassinada no centro da cidade do Rio de Janeiro e a voz dela continua lutando contra a injustiça. A voz dela continua mobilizando quem luta por injustiça. Não dá para não reproduzir o que pessoas como Marielle são e fazem, né? Só serve de combustível, de retroalimentação para a gente seguir em frente e ter convicção que vale a pena lutar, sem medo. Aliás, a gente vai ter medo, mas a gente vai continuar lutando. Foi inspirador, porque eu olhei aquela mulher ali, sabe? Comandando, mas com a mesma simplicidade que eu tenho ao falar com um amigo. Tudo bem, você não consegue, mas eu consigo. Posso fazer por você? Porque juntos somos mais fortes, né? Somos mulheres de atitude, somos mulheres de encarar, somos mulheres fortalecidas, sim. Somos mulheres que temos à nossa frente, como nossa liderança, Marielle Franco. Então somos mulheres que continuamos a lutar. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos.